Oi, amados. Estamos no 5. Estamos no Hierofante. Então, o Hierofante ele representa o próprio Espírito? Não necessariamente. Assim como o Imperador não representa necessariamente o Pai, nem a Imperatriz representa necessariamente a Mãe, o Hierofante representa aquele que fala sobre o Espírito, aquele que mantém a lei do Espírito viva. Ele não necessariamente é o Espírito. Como eu tenho trazido algumas passagens de Jesus para ilustrar os arcanos, vamos continuar nessa jornada aqui. O Hierofante ele é conhecido em alguns baralhos do tarô como o Papa, como o sumo sacerdote. Olha só, quando a gente fala do Papa, a gente está falando do que seria, teoricamente, a encarnação da lei espiritual na nossa vida. Porém, aqui a gente entra na questão religiosa. Muitos podem enxergar o que o Papa diz como uma lei espiritual viva, outros podem não enxergar da mesma forma. Então, assim como antigamente os reis eram conhecidos como a lei do imperador encarnado na Terra, o Papa também era entendido como a lei do Hierofante encarnado na Terra. Porém, é tudo muito mais sutil do que simplesmente dizer que uma pessoa vai encarnar um princípio divino. Não funciona dessa forma. Assim como o pai de uma família, por mais que ele tenha toda a autoridade dentro daquela família, ele não é o imperador do mundo. Assim como um padre pode falar de questões religiosas, ele não é o hierofante do mundo. A gente está falando de princípios divinos aqui, não de pessoas. Nós estamos sujeitos a erros e enganos o tempo todo. Então, por muito tempo, o Papa foi considerado como aquele que trazia as leis divinas para o mundo. Ele era considerado como uma lei regente muito grande para a sociedade. Porém, até que ponto isso realmente traduz o Espírito ou não? Quando a gente tenta capturar o Espírito, por exemplo, num dogma, numa forma de ser rígida, a gente está, na verdade, o matando. Então, as leis religiosas, elas não necessariamente traduzem o Espírito, por mais que a intenção possa ser essa. Assim como a gente pode tentar prender um beija-flor numa gaiola, por exemplo, ele não sobrevive. Então, o Espírito, ele não sobrevive à moral. Então, se uma pessoa sente que a vida parece que não tem sentido, que não está fluindo, que está desconectada da fonte de Deus, do self, do sagrado, pode ser porque ela está com uma moral muito enrijecida. E a nossa moral ela é considerada muitas vezes como a nossa verdade. Então, se a nossa verdade é contestada, é como se toda a nossa existência fosse contestada. Como assim uma pessoa fala de algo que vai completamente contra ao que eu acredito que seja a forma certa de viver a vida? Pois é, esse foi o papel de Jesus quando ele passou por aqui. Ele foi perseguido, ironicamente, pelos sacerdotes. Então, se Jesus voltasse hoje, por exemplo, ele seria perseguido pelos religiosos, por aqueles que dizem como tem que ser a vida espiritual, por aqueles que dizem como tem que ser uma vida moralmente correta e aceita por Deus. Por exemplo, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, quando ele tinha prendido Jesus, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes, padres, gurus, pais de santo, pastores, lhe haviam entregado Jesus. Ou seja, é aquilo que eu falei até aqui. Numa outra passagem, Jesus diz o seguinte: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Ou seja, quando a gente fala do sistema moral, do sistema religioso, do sistema de crenças de uma pessoa,
a gente não está falando apenas de uma questão, de uma opinião daquele ego. A gente está falando daquilo que engloba o ego por completo. Então, quando a gente contesta a verdade de outra pessoa, a pessoa sente que a gente está contestando o próprio Deus. Então, se ela acredita que Deus é aquilo, ela vive de acordo com aquilo. Se aquilo que ela vive é contestado, a pessoa automaticamente então está indo contra Deus, então ela tem a permissão de ferir o outro, de destruir, de matar o outro, porque está indo contra Deus. Olha só como a moral e o dogma podem enrijecer completamente o ego de uma forma destrutiva e sombria. Não é à toa que a gente continua vendo guerras e guerras por aí, em nome de Deus, em nome de uma religião, em nome de uma forma como deve ser. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Enfim, aqui, mais uma vez, os religiosos foram perseguir Jesus. Mais uma vez. Se ele voltasse, ele seria perseguido pelos religiosos. Não seria pelo ateu. Não seria por aquele que é descrente. Pelo contrário. Mais fácil esse aprender e passar a entender o que é Deus do que um religioso, que está completamente aferrado e fechado em si mesmo. Mais uma vez aqui a gente vê o perigo do ego quando ele enrijece um dogma circulado de verdade pessoal. É realmente perigoso quando a gente fala essas coisas. Não é à toa que os líderes religiosos insistiam em perseguir Jesus para arrumar um jeito de infiltrar e conseguir matar ele pelo que ele estava fazendo. Conseguiram, porém isso fazia parte da missão dele. Não vamos cair num sistema de pena, de dó, de compaixão. Por mais que seja inevitável. Fazia parte. Então eles contestavam Jesus: com que autoridade você está falando e fazendo tudo isso? Como se para alguém falar da espiritualidade, para alguém falar de Deus, dos princípios divinos, precisasse de um diploma, precisasse de uma autoridade dada por alguém, por um sistema. Então Jesus estava falando do Espírito, ele representa aqui uma forma viva do hierofante, por exemplo. Ele não era um hierofante, mas as falas dele mantinham o Espírito reanimado nas pessoas. Então isso já era motivo dos líderes religiosos quererem perseguir e perguntar como e por que você está fazendo isso? Quem deixou? E por mais que Jesus tenha realizado milagres o tempo todo, tanto pelas curas quanto até mesmo pelas falas do Espírito, ele ainda assim era contestado. Como e por que você faz isso? Com que autoridade? Ou seja, quando a gente fala dos 5, a gente está quebrando a moral. Quando a gente fala dos 5, a gente está conectando com a ética espiritual. Uma outra passagem. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aqui mais uma vez a fala de Jesus mantém o espírito vivo, o espírito reanimado. A função da passagem de Jesus, uma delas, claro, foi trazer a reanimação do espírito. O mundo já existia. O mundo não existe apenas há 2020 e poucos anos, mas ele representou uma figura que veio reanimar as leis do espírito. Ele falava a partir do espírito. Aqui, quando ele fala para não acumularmos os tesouros na terra, a gente pode conectar novamente aos 5 de ouros. Ou seja, por mais que a gente encontre prazer, estrutura, continuidade, sustentação, contenção na matéria, no dinheiro, nas posses, isso é importante também, porque a gente está falando de uma vida que a gente vive por 50, 60, 70, 80 anos, então ninguém precisa viver na miséria por isso. Porém, o que ele deixa claro é que
nada disso substitui a riqueza que é construída no reino dos céus. Traduzido de forma psicológica, nada disso substitui a conexão ética do ego com o self. Nada disso substitui a conexão interior e íntima de cada um com a própria espiritualidade. Então, quando você construi consciência, quando você construi ética, quando você constrói essa jornada de alinhamento do ego com o self, que você vai entendendo o que fazer e o que não fazer, porque simplesmente às vezes não vale a pena o afastamento e o silenciamento do espírito, tudo isso não pode ser comprado por nenhum dinheiro. A consciência é desenvolvida no processo pessoal e íntimo de cada um de nós. E a fala principal de Jesus como representante aqui dos 5 do Hierofante foi quando ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, 2020 e tantos anos depois, o que Jesus trouxe ainda continua vivo e valendo. Ou seja, mais uma vez, quando a gente fala das leis espirituais, elas são leis espirituais. Não são questões que valem para uns e para outros, não. Então, o que ele disse se manteve e se mantém vivo até hoje. Só que, observe a diferença. Quando a gente lê as passagens de Jesus, a gente está lendo a respeito do Espírito, por exemplo, a gente não necessariamente está conectados com o Espírito falando. Porque uma coisa é você ler a respeito de algo, uma coisa é você assistir um vídeo a respeito de algo. Aqui, por exemplo, eu não estou falando a partir do Espírito, eu estou falando a partir de estudos. Porém, quando o Espírito fala, a atenção, o silêncio predominam. E isso não pode ser capturado por um dogma religioso, por um padre, por um vídeo, por um livro, nem mesmo as passagens de Jesus, por mais que falem disso, representam a vida do Espírito. O que eu quero dizer? A gente estuda, a gente lê, a gente entende, a gente vislumbra, mas a gente não está necessariamente presenciando o Espírito se comunicando. Isso daí só acontece na presença mesmo. Isso só acontece ao vivo. Caso contrário, seria muito fácil fazer um registro do Espírito e ficar olhando para ele o tempo todo. Não é bem por aí. Então o Espírito é vivo, o Espírito ele representa o sentido de vida que nos alimenta. E quando o ego vai se alinhando com essa ética pessoal, ele deixa de falar apenas por si mesmo, como Jesus fazia, e falava a partir do Pai, falava a partir do Espírito. Então a passagem dele pela Terra, uma das funções, como eu disse até aqui, foi de alguma forma mostrar o que é verdadeiro, o que dá para ser feito quando o ego se alinha com o self. Claro que é toda uma jornada, a gente vai lapidando tudo isso, a gente tem que entender qual a função do ego para poder ele não tomar o lugar que não é dele. Tudo isso é o que a gente tem estudado até aqui. Enfim, esse é o Hierofante. Então o Hierofante ele vai representar de forma sutilizada as experiências que a gente tem na nossa vida que nos ensinam bem silenciosamente. Isso daqui não valeu a pena ter feito. Ou isso daqui valeu muito a pena ter feito. Olha como eu me sinto preenchido de vida. Tudo isso é representado aqui pelos 5, pelo Hierofante. Aquele que representa o que é o Espírito vivo dentro de nós como uma lei espiritual. Não como uma fé cega, não como uma questão que te disseram que tem que ser. Você vive e você não pode negar o que você viveu depois que a consciência foi ampliada. E se você vai mantendo a sua ética, aquilo que você vai encontrando como verdade interior na sua jornada, o alinhamento com o self, o alinhamento com o reino dos céus vai se mantendo e podendo se construir na nossa jornada. Vamos embora.